Você já parou para pensar que algumas das maiores descobertas da humanidade aconteceram bem aqui no Brasil? Nosso país é muito mais do que belas paisagens e cultura vibrante. Por trás da floresta amazônica, dos sertões e das cidades modernas, existem segredos que mudaram o mundo para sempre. Hoje, vamos explorar 3 descobertas feitas em solo brasileiro, desde avanços científicos até mistérios ocultos sob nossos pés. Você está prestes a conhecer histórias surpreendentes que vão desafiar o que você sabia sobre o Brasil. Preparado para essa jornada pelo conhecimento? Então, mantenham-se firmes, porque nossa primeira descoberta vai te levar aos céus. O Brasil é um território de inovações. Mesmo sendo mais lembrado por sua cultura rica e sua natureza exuberante, nosso país sempre foi um celeiro de mentes e descobertas impressionantes. Mas, por algum motivo, muitas dessas histórias acabam esquecidas ou pouco valorizadas. Talvez porque o mundo nem sempre esteja olhando para cá quando se trata de ciência e tecnologia. Mas a verdade é que, ao longo da história, relatamos momentos em que superamos as expectativas e deixamos nossa marca no planeta. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Vamos falar de descobertas que, de alguma forma, mudaram o curso da história e influenciaram milhões de vidas. E para começar, precisamos olhar para o céu e lembrar do homem que desafiou a gravidade e fez o impossível se tornar realidade. No início do século XX, a humanidade vivia uma corrida desenfreada pelo domínio dos céus. Acreditávamos que o voo tripulado era um sonho impossível, mas um brasileiro ousou desafiar os limites da engenharia e da física para provar que o ser humano poderia, sim, voar. O nome dele? Santos Dumont. Enquanto outros inventores trabalhavam em projetos secretos, ele fez questão de mostrar ao mundo, publicamente, sua maior criação, o 14 bis, e foi assim que, em 23 de outubro de 1906, diante de uma multidão em Paris, ele realizou o primeiro voo homologado da história, provando que era possível decolar, voar e pousar sem ajuda externa. Mas essa história não acaba aqui. Até hoje, existe uma grande polêmica sobre quem realmente inventou o avião: Santos Dumont ou os irmãos Wright. Nos Estados Unidos, muitas pessoas defendem que os irmãos Wright foram os pioneiros, mas a grande diferença é que o voo deles não foi documentado nem reconhecido oficialmente na época. Já Santos Dumont, além de ser um inventor genial, fez questão de provar ao mundo sua façanha de maneira pública. Seu legado vai muito além do 14 bis. Ele também criou o primeiro relógio de pulso, projetou dirigíveis e foi um dos grandes nomes da aviação mundial. Sua paixão pelo voo se transformou para sempre a forma como nos deslocamos e abriu caminho para a aviação moderna, impactando milhões de vidas ao redor do planeta. Mas, se os céus foram o palco de uma das maiores descobertas brasileiras, o solo do Brasil também guardou outro segredo impressionante. Dessa vez, não era algo que nos faria voar, mas sim algo que salvaria milhões de vidas. No início do século XX, o Brasil enfrentou uma epidemia silenciosa que devastou comunidades inteiras. Pessoas ficaram doentes sem explicação, e ninguém sabia exatamente o que estava causando aquela enfermidade mortal. Foi então que um médico brasileiro decidiu investigar e fazer uma das maiores descobertas da medicina moderna. Seu nome? Carlos Chagas. Ele não apenas identificou o parasita responsável pela doença, que hoje leva seu nome, mas também descreveu todo o ciclo de transmissão e os impactos dessa infecção no organismo humano. Essa foi a primeira vez na história da ciência que um único pesquisador conseguiu identificar uma doença do começo ao fim: o agente causador, o vetor e o impacto na saúde pública. Infelizmente, a sua descoberta não recebeu o reconhecimento merecido na época. Apesar de ter revolucionado a medicina tropical e ajudado a salvar vidas incontáveis, Carlos Chagas foi subestimado por muitos cientistas internacionais. Hoje, a doença de Chagas continua sendo um problema de saúde pública, principalmente em áreas rurais da América Latina. E mesmo que seu nome não seja tão lembrado quanto deveria, seu trabalho abriu portas para o estudo de várias outras doenças parasitárias e mudou a forma como entendemos os impactos de epidemias no Brasil e no mundo.
Mas as grandes descobertas do Brasil não se limitam à tecnologia ou à medicina. Sob nossos pés, existe uma riqueza natural tão gigantesca que poderia definir o futuro da humanidade. Imagine um reservatório de água tão grande que abasteceria bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Parece algo impossível? Pois ele existe e fica bem debaixo do Brasil. O Aquífero Guarani é um dos maiores reservatórios de água doce do mundo, com uma extensão de mais de 1,2 milhão de quilômetros quadrados, abrangendo o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Para se ter uma ideia, a quantidade de água armazenada nesse aquífero é tão imensa que poderia encher milhões de piscinas olímpicas. Mas o que torna essa descoberta ainda mais importante é que, em um mundo onde a água potável se torna cada vez mais escassa, o Aquífero Guarani pode ser uma das chaves para a sobrevivência de futuras gerações. Porém, essa riqueza também traz desafios. Se não for bem preservado, esse imenso reservatório pode ser contaminado ou explorado de forma insustentável. Isso faz do Aquífero Guarani não apenas uma das maiores descobertas naturais do Brasil, mas também um dos nossos maiores desafios para o futuro. A pergunta que fica é: como vamos proteger essa riqueza para as próximas gerações? O Brasil sempre foi um país de grandes descobertas, de invenções que mudaram a forma como viajamos aos avanços médicos que salvaram milhões de vidas, passando por riquezas naturais que podem definir o futuro da humanidade. Nosso país sempre teve um papel fundamental no mundo. Mas será que conhecemos todas as descobertas que já fizemos? Quantas outras ainda estão escondidas, esperando para serem reveladas? O que o futuro reserva para a ciência brasileira? Se uma coisa é certa, é que o Brasil tem um potencial gigante para continuar surpreendendo o mundo. E agora eu quero saber, quais descobertas mais te impressionaram? Você já conhecia todas elas? Conta aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Afinal, a gente nunca sabe qual será a próxima grande descoberta brasileira que vai mudar o mundo.